indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Estamos no mês de junho, um mês dedicado, ao Sagrado Coração de Jesus. É um tempo propício para refletirmos sobre a grandiosidade do coração de Jesus. Um coração transbordante de amor, que sofreu para nos recolocar no coração do Pai. Peçamos ao Senhor nesse dia de hoje a graça, de podermos amar, de podermos cuidar da vida com carinho e com ternura. Peçamos a graça do perdão. Peçamos a graça de reconhecer a bondade, a misericórdia de Deus. Queremos nesse dia de hoje, neste momento, rezar pelo seu Francisco do Terço, pela Carla Graciene Silva Soposto, Cássio Leonardo, pela Dona Bárbara Costa, Dona Francisca, Dona Maria de Luz Feitosa, Marta Nunes, Rita Nunes, Isilda, Edith, Dona Edith Soares, Rosa Maia Lins de Alencar Barros. Rezemos também pela Maria do Carmo Costa Leite, Chacha Emília Lins do Nascimento. Rezemos pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar rezando o Evangelho de Marcos hoje, capítulo 12, do versículo 13 ao 17. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, porque não dás preferência a ninguém. Com efeito, não levas em conta as aparências e ensinas de verdade o caminho de Deus. Diz-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Evangelho nos convida, a meditar sobre o desejo de ter, o desejo da ganância, do poder, o desejo do prazer. Por isso,
E foi isso, né, que aconteceu com as lideranças políticas, as lideranças religiosas da época de Jesus, que se fecharam em si mesmo e não reconheceram Jesus como Messias. Não reconheceram Jesus como Messias. O Evangelho fala que os fariseus, os saduceus, alguns do partido de Herodes, a gente sabe que eles não se davam muito bem, né? Mas, no entanto, para fazer o mal, né? Para provocar Jesus, eles se unem, né? E alguns deles, e eles enviam, né, pessoas para irem até Jesus com a missão de fazer, né, uma pegadinha ali com Jesus. Porque foi isso que eles fizeram, uma pegadinha bem hipócrita, né, por sinal, né? Primeiro fizeram um elogio a Jesus. Tu és o mestre da verdade, né? Nós sabemos que você não faz preferências. E faz todo um elogio, né, falso, né? Como todo hipócrita faz, né? Como todo hipócrita faz. E depois perguntam a Jesus: é lícito ou não pagar imposto a César? Essa pergunta ela é importante, porque aqui, né, Jesus precisa ser muito sabido, e ele é muito sabido. Por quê? Porque se ele diz que é lícito pagar o imposto, ele não vai estar sendo, né, legal com o povo. Então e se ele diz que né, que não é certo pagar imposto a César, ali a gente já viu quem leva o recado ali são os discípulos, alguns dos partidários, né, do que faz parte do partido de Herodes. Certamente eles iriam, né, atacar Jesus de alguma maneira, né? Se ele dissesse que era justo pagar imposto, eles podiam naquele momento prender Jesus, né? Eles tinham, né, autoridade para isso, né? Pois toda aquela região era dominada pelo Império Romano. Se ele dissesse que era justo pagar imposto, e aí Jesus também ia ser atacado pelo próprio povo, né? Jesus estaria sendo contra, né, o povo. E a gente sabe que o povo sofria com os impostos muito altos, né? O povo era escravo do Império Romano, né? E é interessante que Jesus, nesse momento, ele pega uma moeda, ele pede, né, na verdade, uma moeda e diz: de quem é essa figura, essa inscrição, né, que está nessa moeda? É de quem, né? E aí eles mesmos respondem, né? É de César, né? Eles mesmos respondem. Então aí Jesus vai dizer, né, essa frase bastante conhecida: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a grande pergunta é: o que é de Deus? O que é de César e o que é de Deus, né? O que é de César? Os impostos, que massacravam o povo, que tiravam, né, a dignidade do povo. O imposto que era cobrado era muito alto, né? E o povo tinha que se virar nos 30 para dar conta de pagar esses impostos altos, né? Então, os impostos altos é de César, a escravidão é de César, a morte é de César, tudo que é ruim é de César. E o que é de Deus? O que é de Deus? A vida, a pessoa humana, a natureza, tudo é de Deus. Tudo isso é de Deus. Tudo aquilo que traz vida pertence a Deus. E por isso é que nós somos convidados e convidadas a cuidar daquilo que pertence a Deus, né? A cuidar da vida. E para isso é necessário denunciar, não aceitar aquilo que é de César. Toda maldade é de César, né? O dinheiro, sobretudo quando ele é usado, né, para o mal, também é de César.
Então, tudo aquilo que é ruim é de César. Nós pertencemos a Deus, né? Os nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, pertencem a Deus. Por isso é que nós somos convidados todos os dias a cuidar dessas pessoas, tratar bem, com respeito, porque é de Deus. E se eu trato essas pessoas bem, eu estou tratando Deus bem. Se eu trato mal, se eu não cuido, eu não estou cuidando de Deus. Não estou sendo fiel, né, a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós vamos pedir a Deus nesse momento que Ele fortaleça o nosso coração. Que Ele fortaleça o nosso coração para que a gente possa agir de acordo com a sua vontade, né? Sempre de acordo com a sua vontade. Que a gente possa, como Jesus, amar sem distinção, cuidar da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos encha de sabedoria, né? A gente precisa pedir muito a Deus sabedoria para saber lidar com as artimanhas do maligno, do mal, que todos os dias, né, que tenta, né, que nos cerca aí todos os dias. Então que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.